Veja no ICL Notícias, segunda edição. Uma das maiores operações da história contra o crime organizado. O endereço do crime. PF mira empresas da Faria Lima que lavaram bilhões de reais para o PCC. Aula de democracia para Donald Trump. Revista britânica The Economist diz que julgamento de Bolsonaro é lição para os Estados Unidos. Fingindo desmaio. Perícia italiana diz que Carla Zambelli não tem problemas de saúde. A deputada vai esperar extradição na cadeia. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira. Também boa tarde para você que nos assiste pelo canal da Voz Trabalhadora, que nos ouve na Web Rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará, ou também pela Rádio Cultural, na região de Torres, no Rio Grande do Sul. Nessa quinta-feira, dia 28 de agosto de 2025, ao meu lado aqui, a tropa já está prontíssima. Opa! Chico Sá, Juliano Medeiros, boa tarde para vocês. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. E falar de tropa hoje, com essa operação da Polícia Federal, nada mais apropriado, né, num dia em que a PF fez a maior operação da sua história contra o crime organizado. Bom Chico que você Sá. já pegou o gancho, viu? Para quem tem aquela imagem caricata do crime só na favela, não é, da polícia chegar chutando o barraco, sem precisar de mandado nenhum na mão, hoje foi diferente. Hoje bateu na porta dos ricaços da Faria Lima. Bateu mesmo, vou trazer todos os detalhes. Aqui, na verdade, é só um aperitivo, porque depois a gente vai discutir esse assunto com profundidade, com quem entende muito de crime organizado, de violência e segurança pública, que é o pesquisador Bruno Paes Manso, jornalista também. Ele vem conversar com a gente ao longo do nosso programa. Muito bom. Mas a gente já traz essa notícia da operação da Polícia Federal, que, aliás, foi o assunto mais comentado de hoje em todos os cantos, né? Na imprensa, nas redes sociais, enfim. Foi o grande assunto do dia. E eu acho que, ao desmontar esse esquema com a Faria Lima, o país talvez esteja desmontando o maior financiamento de campanhas eleitorais na eleição do próximo ano. É desse tipo de dinheiro que vem o financiamento dessas campanhas desse povo da extrema-direita que fica só lacrando lá no Congresso. Eu acho que, Chico Sá, você tocou num ponto importantíssimo, porque justamente essa organização criminosa, segundo essa investigação, ela estava lavando dinheiro de diversas maneiras. Essa foi uma das que chamou mais atenção, que esses escritórios ali na Avenida Faria Lima, mas tinham outros também, porque essa é uma mega operação, né? Foi resultado da junção de 3 outras, só para explicar para quem está nos acompanhando, a Operação Carbono Oculto do Ministério Público de São Paulo, também a Quasar e Tanque da Polícia Federal. Essa, como já disse Juliano e Chico também apontaram, é a maior da história do Brasil, enfim, contra o crime organizado. E reforço, Bruno Paes Manso vem aqui para explicar o funcionamento disso tudo, até porque ele estuda o PCC há muitos e muitos anos. Resta saber, né, gente, porque o que isso acontecia é meio que no boca a boca, você escuta todo mundo falando. Claro. Isso aqui é do PCC, né? Tem muito isso no popular. Em São Paulo tem uma coisa, tem uma mística, assim, qualquer coisa você passa, isso ali é do PCC, fulano de tal é do PCC. Escritório é do PCC, Estacionamentos, postos de gasolina. Exatamente, né? Principalmente postos de gasolina, acho que é bem emblemática dessa operação. O ponto dessa operação é justamente juntar todas essas provas para conseguir fazer uma mega operação desse tamanho. E isso tudo a gente vai trazer ao longo do programa. Agora, tem hora, assim, é um caminho natural. Tem hora que o dinheiro demais da bandidagem, que não tem outro lugar a não ser o sistema financeiro. Claro. Dinheiro desse tamanho é na Faria Lima que é lavado mesmo.
A gente, claro, o noticiário é estrondoso e tal, mas se for olhar direito, foi sempre para lá. Essa dinheirama ganha ilegalmente no Brasil. Acaba em fundo de investimento. Cara, você vê todo dia sobe um edifício de São Paulo. Todos comprados, todos os apartamentos comprados, você não vê ninguém morando. Quem está comprando isso? Fundos, são fundos imobiliários e o dinheiro vem de onde? Vem da bandidagem. Só que é a bandidagem engravatada, é a bandidagem que vive bem nos jardins aqui em São Paulo, não é aquela bandidagem que o Brasil adora condenar, que é a bandidagem das comunidades, das favelas e os pobres em geral. O Bruno Paes Manso, como a Gabi mencionou, vai trazer assim, uma análise mais do fenômeno PCC. Sim. Entende muito o Bruno Paes Manso, mas acho que tem dois aspectos mais da política que a gente pode destacar já. Primeiro, que esse é um calcanhar de Aquiles do governo federal e da esquerda em geral, o tema da segurança pública. Então, sim, com essa operação também, o governo do presidente Lula coloca a narrativa a seu favor, está combatendo o crime organizado, que é o mais perigoso, que é o que produz os estragos em maior escala, porque para ter a boca de fumo, para ter o aviãozinho do tráfico, tem que ter os caras lavando esse dinheiro todo no sistema financeiro. Então, importante o governo sair das cordas nesse debate. O segundo aspecto, claro, mostra que a política de segurança pública que predomina na maioria dos estados, que é tiro, porrada e bomba, em cima de pobre, em cima de favelado, em cima de periférico, é um grande fracasso. Porque sem dar um tiro, sem matar um inocente, sem soltar uma bala perdida, a Polícia Federal hoje desbaratou 30 bilhões de reais que estavam em fundos ligados ao PCC, prendeu centenas de suspeitos, recuperou 1.500 bens, entre automóveis, artigos de luxo, computadores, sem dar um tiro, Chico Sá. Então mostra também que essa política de segurança que predomina nas polícias militares de todo o Brasil é um grande fracasso. Boa. Vamos seguir aqui conversando também, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas olhando para a agenda internacional, para essas negociações todas que têm sido muito encabeçadas pelo vice-presidente, o Geraldo Alckmin, que está no México, assim como a Heloísa Vilela, que volta aqui ao N2 para conversar com a gente ao vivo do México. Elô, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu queria mostrar para vocês onde está o vice-presidente Geraldo Alckmin nesse momento, mas não sei se eu... Ele está dando uma entrevista aqui do outro lado dessa porta. Pode ser que eu abra a porta e me mandem embora. Então, talvez eu possa abrir a porta, mostrar para vocês e sair de fininho. Mas é uma entrevista para fechar e fazer um balanço do que foi, como foi, quais foram os principais acordos. E ele também esteve hoje com a presidenta Cláudia Sheinbaum. A gente não tem nenhum registro, só quem registrou foi a imprensa do Palácio da presidenta. Então eles devem liberar para a gente uma foto em algum momento. Mas era um encontro que também era muito aguardado. E eu acho que uma coisa a gente pode dizer com segurança, eu conversei até com alguns diplomatas sobre isso. Essa visita tem um grande objetivo comercial, sem dúvida, mas ela tem de cara um resultado político. Era uma aproximação que o Brasil já queria ter há muito tempo. E agora, por conta muito dessa pressão toda feita pelo tarifaço do Donald Trump, criou as condições para que essa aproximação política se desse de uma forma mais rápida. Então foi isso que a gente viu aqui, esses foram os frutos imediatos colhidos dessa visita. Agora, é claro que isso também se transforma em negócios, já tem alguns acontecendo, outros virão, e o Brasil vê no México um grande parceiro, porque de todos os mercados que o governo brasileiro abriu no último ano, são mais de 400, foi aqui no México que se obteve o melhor resultado economicamente falando, melhor resultado financeiro. Então, está crescendo. Disse hoje o ministro Fávaro, quando estava andando na rua, assim, atravessando a Praça Zócalo para ir para o Palácio, para o encontro com a presidenta, ele disse, a relação com o México comercial é assim, só tem subida. Então, ele vai conversar com a gente daqui a pouco, eu acho que ele vai ter informações muito concretas para passar para a gente. Elô, enquanto você conversava com a gente, adiantando que poderia ir lá, de repente, abrir a porta, dar uma olhadinha, né, ver se consegue mostrar alguma coisa pra gente. A internet deu aquela picotada, mas eu acho que agora estabilizou. Então, de repente, a gente pode conseguir
mostrar. Então, como a Elô adiantou aqui, o Alckmin, ele tá... Tentando aqui Vamos devagarinho tentando. enquanto você vai falando. Ele Boa. se encontrou com a presidente mexicana, a Cláudia Sheinbaum. A Elô tá diretamente do México entrando. Olha só, você tá vendo que tem outras pessoas ali, outras autoridades. E atrás fala, neste momento, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Está ali o presidente da Apex, o Jorge Viana. Um Isso, bastidorzinho presidente da Apex aqui na porta. Aí. Aliás, a gente pode até tentar chamar ele para dar uma palavrinha aqui com a gente, se vocês quiserem. Eu Seria bom. chamo ele aqui. É um amigo, bom. Vamos bom. tentar. Eu Vamos chamo ele tentar. aqui. Peraí um minuto. Olha lá, Heloísa Vilela, quem sabe mais Isso ao vivo, isso né? é repórter, né, rapaz? Presidente Luísa da Vilela. Apex, Jorge Viana, grande autoridade do comércio exterior brasileiro. Ele que, inclusive, acompanha essa comitiva que tem outros Então, Jorge ministros Viana, que estão... a gente está ao vivo aqui nesse. Não vou te prender, porque eu sei que você está acompanhando. Mas uma palavrinha só, o resultado dessa visita. Então, nós estamos falando das duas maiores economias latinas, né? México e Brasil, que sempre teve, de certa forma, assim, um distanciamento, apesar da extraordinária amizade entre o povo mexicano e o povo brasileiro, sobre a Copa do Mundo dos 70, que eles só falam nisso, de Pelé, de tudo. Mas agora tem um ambiente de aproximação com a presidenta Cláudia e o presidente Lula, e tem também um ambiente muito tensionado de comércio externo. E se você tiver uma proximidade dessas duas economias, independente dos interesses particulares do Brasil e dos interesses do México que nós respeitamos, vai ser muito bom para a América Latina e muito bom para os nossos dois países, porque tem uma sinergia muito grande sobre os dois líderes, né? No caso aqui, uma mulher corajosa, com uma personalidade muito, muito bacana, com um trabalho já comprovado onde ela passou, e do outro lado, talvez o mais importante líder que o Brasil teve. Então, eu acho que o desafio do mundo dessa é a ausência de líderes. Na Europa, por exemplo, a gente tem essa carência. No caso brasileiro, a gente tem alguém muito experiente, aqui no México também. Agora, indo direto ao ponto, assim, nós O temos... senhor está destacando uma coisa que eu acabei de falar. Existe um fruto político que se colhe aqui, sem dúvidas, mas ele gera frutos econômicos. Sem dúvida, porque, veja, a gente sabe da dependência que o México tem hoje dos Estados Unidos. Tem produtos que passam 9 vezes na fronteira entre México e Estados Unidos, até porque os Estados Unidos escolheu o México e o Canadá para diminuir a sua dependência de produtos importados da China. E começou a produzir produtos aqui. Carro mesmo. O México é um grande produtor de carro. 80% dos carros produzidos no México vão para exportação, só fica 20% no país. O presidente hoje na audiência conosco falava isso. E nós sabemos que tem isso. Agora, dá para construir muito comércio entre esses países. Eu falo aqui para vocês, se nós olharmos, o maior crescimento das exportações do Brasil não foi nem com a China, nem com os Estados Unidos, nem com a Europa, foi com o México. Porque nós temos um acordo que ajuda a resolver o problema da inflação aqui no México, é temporário, né? E só de carne, por exemplo, bovina, eles compraram em 2023 perto de 20 milhões de dólares. O ano passado foram 250 milhões de dólares. Esse ano vai passar de 500 milhões de dólares. Então, o México já é o segundo mais importante endereço das exportações bovinas do Brasil. A parte de suínos e também de aves, nós estamos tratando aqui, é muito importante. Eu mesmo estou vindo, nós estamos trabalhando para abrir o mercado mexicano para a produção de estados, como lá do Sul, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e no caso da Amazônia, Acre e Rondônia. Então tem muitos espaços. Agora, na área de indústria, porque o nosso fluxo de comércio com o México é muito bom, tem muitos produtos, é muito diversificado. Se você olhar os 12, 15 produtos primeiros, variam que a gente exporta de 200 milhões de dólares até 700. Então é muito rico, é do México também. E o potencial, já estamos em 13 bilhões de dólares de fluxo de comércio, isso é maior do que alguns países da Europa, e é um dos maiores fluxos que nós temos. Mas o grande negócio é o potencial de crescimento, principalmente na parte da indústria. Tem muitas indústrias investindo aqui. A Tramontina está montando a primeira fábrica fora do Brasil. A WEG está aqui muito presente. Marco Polo muito presente. Braskem tem investimento de quase $1 bilhão aqui no México.
para citar alguns desses investimentos, né? E o México quer mais isso, porque a presidenta falava com o que eles tiveram de implementação de um neoliberalismo aqui de quase 3 décadas, eles perderam muito espaço, foi desmontado toda a estrutura produtiva do México, e ela tem interesse de recompor. Então o Brasil tem que fazer investimentos aqui, montar a base de produzir aqui, e obviamente o Brasil tem muito a ganhar nesse comércio e até com investimentos mexicanos no Brasil. Muito obrigada, Dr. Jorge Viana, por essa palhinha aqui. Eu não vou prender o senhor, porque ele está com o vice-presidente ali, precisa seguir, mas a gente te agradece demais. É isso, então, pessoal. Então, vocês viram aí muita coisa para acontecer aqui entre Brasil e México, né? Excelente, Elô, que conversou com o presidente da Apex ao vivo aqui. Jorge Viana, Elô pegou ele pelo braço e falou, por favor, presidente, vem aqui só um minutinho. Vocês, aqui, vários destaques, né, da entrevista aqui que ele deu exclusiva ao ICL, mas ele falou em 3 bilhões de dólares de fluxo de comércio, que já é maior do que vários países, alguns países da Europa também. Então, muito importante aqui essa fala e que demonstra também um interesse de empresas, né, de investimento de empresas que estão montando fábricas, acho que ele citou a Tramontina, algumas empresas, enfim. Muito importante, Elô, essa entrevista que você trouxe aqui ao vivo com a gente. Eu estou saindo aqui do caminho, porque daqui a pouco o vice-presidente vai passar aqui, eu não posso ficar no meio do corredor atrapalhando, né? Então, eu vou sair aqui para o lado de fora do corredor desse hotel, onde o vice-presidente está falando. Mas é isso, acho que esse é o balanço dessa visita. A gente teve aqui uma interrupção na fala da Elô, ela já volta a conversar com a gente. Elô, que está no hotel acompanhando agora uma fala do vice-presidente Geraldo Alckmin. Elô, voltamos. É isso, então, tem acordos também na área de remédios, né, na área de saúde. O Brasil e o México querem trabalhar juntos, por exemplo, para a produção de vacinas. Então, teve aqui a Fiocruz nessa viagem. Tem trabalho na área de biocombustíveis, eles querem produzir etanol, eles querem a tecnologia de produção de etanol. O Brasil vê isso com muito bons olhos, porque quer aumentar a produção e venda de etanol, popularizar o etanol no mundo, é de todo o interesse do governo brasileiro. Então tem muita conversa para vocês. Vamos conversar com o ministro da Agricultura, que vai trazer outras novidades mais tarde. Aliás, Elô, aproveitando que você citou esses anúncios que já foram feitos até agora, eu tenho aqui um post na rede social do Geraldo Alckmin também adiantando alguns, né, deles. Então a gente tem aqui o Geraldo Alckmin dizendo o seguinte: assinamos com o governo do México 2 acordos na área da saúde. Para quem nos assiste em vídeo, estamos colocando na tela também. Um para aprimorar ainda mais a nossa produção de vacinas com a Fiocruz, usando tecnologias de ponta, e outro para melhorar a regulação sanitária com a Anvisa. Fortalecer o complexo industrial da saúde é uma das missões da Nova Indústria Brasil e prioridade do presidente Lula também. Então, aqui o post do vice-presidente Geraldo Alckmin ressaltando aqui Brasil e México firmando acordos em vacinas e também regulação sanitária. Importante, né? E o Jorge Viana, parabéns, Elô, você fazendo sempre um jornalismo de alto nível e de combatividade, né? Puxou o presidente da Apex, que é a Agência de Promoção das Exportações Brasileiras, ex-governador, ex-senador Jorge Viana, que trouxe pra gente uma informação muito interessante, né? Que apesar de serem economias relativamente parecidas, são economias que têm um parque industrial importante para o padrão latino-americano, mas relativamente pequeno se comparado com a Europa, com os Estados Unidos, né? Mas Brasil e México têm economias que são parecidas, o que nos levaria a acreditar que, por serem parecidas, elas não poderiam ser complementares. E o que o Jorge Viana está nos mostrando é exatamente o contrário, que ainda que sejam parecidas, tem um parque industrial automotivo importante, tem uma indústria petrolífera importante, tem uma produção agrícola importante. Mesmo assim, essas economias podem se complementar em outras áreas, como a indústria farmacêutica, saúde. Muito bacana, viu? Você ter a oportunidade de trazer também o Jorge Viana para mostrar para a gente, né? Um complemento que eles assinaram aqui. O Brasil vai começar a importar aspargo e pêssego do México, que são coisas que a gente não tem aí. Então, complementa, eles estão encontrando várias áreas complementares e é nesses espaços que eles estão trabalhando e discutindo. Muito bem.
Tequila muito bom, também, né? Tequila. Tequila, feita de agave, do melhor agave azul do mundo. Não é a operação, a nossa tarde há pouco estava chuchu com jalapeno. Não é chuchu com chile, né? Chuchu com o que há de melhor do México. Chuchu, para quem não sabe, é o apelido do ex-governador, atual ministro Geraldo Alckmin. Um homem que ele saca tudo de indústria, né? Você foi governador do estado mais industrializado do país por muitos anos, né? Então o cara sabe do que está falando. Não, tem feito um belo trabalho. E, aliás, esse apelido, né, na campanha eleitoral gerou muitos memes e tal, e depois ele deixou, né, assim... Ele assumiu. Esse apelido de Chuchu até para trás, assim, porque começou a ter um vigor, né? Ele o assumiu. presidente Geraldo Alckmin que mudou... Tá temperado. Bastante. Aqui eu ouvi umas vozes no meu ouvido falando, tem uma paleta mexicana de chuchu. Um outro componente agora. Não, ele assumiu. Esse apelido ele é colocado pelo José Simão, na Folha de São Paulo há muito tempo atrás, acho que no primeiro governo dele. Mas agora é um chuchu caliente. Caliente, com pimenta. Elô, eu sei que você daqui a pouquinho vai trazer novidades, né, a respeito dessa fala que vai vir do vice-presidente Geraldo Alckmin também. Tem uma informação internacional, aproveitando o Elô com a gente aqui no programa, da revista The Economist, né? Que todo mundo acompanhou hoje, foi muito emblemática, tem uma ilustração ali do Jair Bolsonaro com a mesma caracterização, vamos dizer assim, dos golpistas lá dos Estados Unidos, né? Do Capitólio, nesse caso. A Economist diz, né, a revista britânica, que o julgamento do Jair Bolsonaro é uma lição de democracia para os Estados Unidos. Essa que é a nossa manchete do nosso site também, foi uma capa de revista dedicada a esse assunto, por isso está sendo tão discutida nesse dia de hoje, e também a reportagem trazendo vários detalhes a respeito disso, mas a gente destaca aqui uma frase muito forte, porque a revista britânica The Economist está chamando o Bolsonaro de Trump dos trópicos, né? Mais uma vez, só que dizendo que o golpe fracassou por incompetência e não por intenção, que é algo, assim, bastante emblemático. Assim, a gente fala muito a respeito disso, né? Porque foi um golpe fracassado e não que não aconteceu. Elô? Eu acho que tem um outro aspecto dessa reportagem que é importantíssimo, que é no momento em que o filho do Bolsonaro trabalha nos Estados Unidos para convencer o governo americano que tem que impor sanções ao Brasil, porque esse processo de julgamento do Bolsonaro é um absurdo, é injusto, é uma caça às bruxas, você tem uma revista que é porta-voz do mercado financeiro, que é porta-voz, a gente pode dizer até da direita, né? Não é da extrema-direita, mas é porta-voz de interesses econômicos e da direita no mundo, né? Não só na Europa, mas no mundo, mostrando que realmente foi essa tentativa de golpe e mostrando a importância do trabalho que o Supremo Tribunal Federal está fazendo para combater esse tipo de movimento em outros lugares do mundo. No momento em que a Lei Magnitsky está sendo aplicada contra juiz do Supremo Tribunal Federal, você tem uma revista como essa, digo, que não é uma revista de esquerda nem progressista, a gente poderia dizer, dando uma radiografia para o mundo inteiro entender exatamente onde nós aqui no Brasil estamos. Acho fundamental esse esclarecimento da comunidade internacional a respeito do que se passa no Brasil. É importantíssimo. Você tem, por exemplo, a nossa mídia mais tradicional não tem essa coragem de retratar a realidade brasileira como a Bíblia do Capital tem. Aliás, fez um efeito grande nas redações. Hoje eu percebi que entre os colegas, conversei com vários dos grandes veículos do Brasil e todo mundo vibrando, porque a base vibra, porque a base do jornalista, o jornalista ali do dia a dia, o repórter, ele quer retratar dessa forma. Só que o chefão não deixa, o dono do jornal não deixa, o chefe maior não deixa, porque quer seguir naquela linha de ainda duvidando do Supremo, achando que tem abuso do Supremo. Então a base, o proletariado das redações vibrou com essa capa lá de fora,
porque tem reflexo aqui no Brasil. De repente, o dono do grande jornal aqui, da grande televisão, diz: poxa, gente, será que os liberais de fora já pensam assim? E a gente aqui ainda nesse atraso todo? Então, eu creio que vai surtir um efeito bom essa capa do Bolsonaro. E num dia como o de hoje. Importantíssimo. Num dia como o de hoje, onde essa operação da Polícia Federal colocou luz na relação promíscua entre o crime organizado do mercado financeiro, que também são donos de grupos de mídia, de jornais, de revistas. Então, assim, não podia ter sido melhor essa junção de tudo no dia de hoje. Só para complementar, eu quero trazer mais um trecho que a gente separou, que é muito bom também, dessa matéria publicada na The Economist, que é o seguinte: a gente vai colocar na tela também, vale a pena, ele é um pouco mais longo do que o anterior, mas vale a pena. Abre aspas, isso nos remete a uma era sombria passada, em que os Estados Unidos habitualmente desestabilizavam os países latino-americanos. Olha só, traz contexto histórico também. Felizmente, a interferência do senhor Trump provavelmente sairá pela culatra. Ao contrário de seus pares nos Estados Unidos, muitos dos políticos tradicionais do Brasil, de todos os partidos, querem seguir as regras e progredir por meio de reformas. Essas são as marcas da maturidade política. Pelo menos temporariamente, o papel do adulto democrático do hemisfério ocidental se deslocou para o sul. Eu achei esse trecho, Juliano, extremamente também forte, muito firme essa colocação. E mais do que isso, né, essa publicação, ela de alguma forma interdita essa tentativa do governo Trump de vender para o mundo que um processo, digamos, de venezuelização do Brasil. Quase não saiu a palavra. Né, mas a ideia de que o Brasil caminha para um regime que poderia ser taxado como pouco democrático, autoritário, o que quer que seja, independente da nossa opinião. Saindo aqui o presidente... De 1 a 10, como foi essa reunião toda? Nós estamos a vivo aqui, o senhor quer dar uma palavrinha para o ICL? Olha, foi muito boa, acho que avançamos no agro, abrindo o mercado para os produtos brasileiros, pedindo a continuidade do PASIC, que é um programa que a gente fornece alimentos para ajudar a baratear o alimento aqui. Hoje o México é o segundo comprador do mundo da carne bovina. Também na área tecnológica, está vindo a presidente da Embrapa, agora dia 8. De outro lado, pedimos a continuidade do PASIC. Então avançamos no agro, na indústria, acertamos o cronograma para atualizar o acordo chamado ACE 53 e ACE 55. A gente espera estar concluído o acordo até julho do ano que vem. Esse acordo tem quase 25 anos. Avançamos no visto eletrônico, deu um visto rápido para os mexicanos poderem... Foi aprovado pela presidenta? Tá na pauta, está praticamente resolvido. Conversamos sobre Embraer. A Embraer já vendeu 20 aviões para a Mexicana, aviação comercial. E trouxemos o pleito do cargueiro, do C-390, para a defesa. Conversamos sobre saúde, tem um protocolo entre a Anvisa e a sua agência mexicana, COFEPRIS, de os processos de reconhecimento de novos fármacos, você aproveitar a fase do outro. Você ganha tempo e reduz custos. Todo mundo anda mais rápido, reduz custo, então foi bastante amplo. Passou pela indústria, pelo agro, pelo turismo com o visto, pela saúde, pela indústria aeronáutica e aeroespacial, e o importante, né, aproximar as duas maiores democracias da América Latina e as duas maiores economias da América Latina. Então foi bastante proveitoso. Muito obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. É isso, né, gente? Vocês viram a aproximação política também, importantíssima, ele destacou rapidinho nessa entrevista, citou todos os acordos, mas falou da aproximação política, que eu acho que é um marco dessa visita do vice-presidente. Excelente, a Luísa Vilela entrevistando ao vivo o vice-presidente Geraldo Alckmin, que está em negociação lá no México.
E, aliás, já aproveitou, Elô, e já perguntou ali rapidinho sobre a questão do visto, se já estava resolvida, se não estava, né, Elô? As coisas estão em negociação e... Viu que não está resolvido, né? Ainda estão em negociação. Existe a intenção, mas não está resolvida. Esse pedido foi apresentado, mas não está resolvido ainda. É um problema antigo, né? Altos e baixos. Muda o governo dos Estados Unidos, muda o governo do México, muda toda a política de visto, no Brasil também. Eu já fui para lá com visto, já fui sem visto. É uma... mas aí é o efeito Trump também, né? Claro, não também, fecha agora porque não sabe o que a Casa Branca vai achar da história. Então, é o olho deles nessa parada. Mas muito bom, Elô, que você pegou aí informação quente. Muito, muito importante. E essa questão... Aliás, Chico, essa coisa deles não saberem como o governo dos Estados Unidos vai tratar permeia as discussões, inclusive econômicas. Eu conversei com um diplomata aqui que estava me contando, o Brasil queria exportar, por exemplo, arroz com casca. E parece que é um monopólio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma empresa lá que exporta arroz com casca para o México e não quer que o Brasil entre nesse mercado. Mas o Brasil está fazendo negociações aí para ver se consegue uma aberturinha para também mandar um produto brasileiro. Elô, um excelente trabalho para você por aí. A gente vai liberar você, porque sabemos também que em breve a gente deve ter uma fala do Geraldo Alckmin, tem uma movimentação agora que acabou também esse pronunciamento que o vice-presidente acabou de fazer. Então a gente se vê em breve, minha amiga. Bom trabalho por aí. Um grande beijo. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, querido. Obrigado. Luísa Vilela arrasando, inclusive, impressionante, né? Impressionante. Entrevista com o vice-presidente da República, hein? Não vou poupar elogios para Luísa Vilela, não. Quem entrevistou o presidente da Apex, Jorge Viana, e também o vice-presidente Geraldo Alckmin, puxando pelo braço ao vivo, aquela palavrinha, né? Só uma palavrinha, vice-presidente. Agora, se a Luísa Vilela for embora, eu também vou embora. Professor! Não aceito participar sem ela. Como dizia o Collor, não me deixem só. Para dar lugar para esse eles estão combinando, né? Para outro grande jornalista, sai Luísa Vilela, entra Rodrigo Viana. Estamos chegando nas nossas análises. Os homens das camisas pretas, hein? Cuidado, hein? Em homenagem às operações da Polícia Federal de hoje. Beijo, pessoal. Até amanhã. Eu e o Chico, a gente não recebeu essa orientação figurino, né? Da homenagem. Os homens de preto. Boa tarde para você, Rodrigo Viana. Eu ia dizer que eu não trabalho mais na Globo, mas a Polícia Federal me avisou, entendeu? Sim. Na época da Lava Jato, eles avisavam tudo antes, né? Na Globo. Mas a gente está podendo também, avisam sempre a gente também, estamos bem. É isso. Não, show de bola a Heloísa com o Geraldo Alckmin, achei fortíssimo, num dia forte aqui no Brasil e importantíssimo, né? Eu estava comentando ali fora, é legal a gente, né, tem nos programas aqui opinião, informação e cobertura ao vivo, né? A repórter lá no México, não tem muitos pelo que eu vi ali, né? A Elo é das poucas que está ali junto. Exatamente. Nesse momento tão importante. Aí fazendo um jornalismo que, desculpa, mas só a Heloísa Vilela faz assim, de puxar sem menor dúvida, sem menor dúvida. Com esse jeitinho especial, né, esse molho que só a Heloísa Vilela tem. Agora, seguimos aqui conversando, Rodrigo Viana. Aproveitando a sua chegada aqui, eu queria trazer um assunto novo de uma expedição que vai em direção a Gaza, né? Que a gente vai conversar daqui a pouquinho aqui com a vereadora Mariana Conte, do PSOL de Campinas, que está em Barcelona neste momento, fazendo parte dessa expedição, que é a Global Summit Flotilha, que é uma expedição marítima. Vocês devem se lembrar que a gente teve uma primeira flotilha com um brasileiro também, o Thiago Ávila. E essa flotilha ela tem como objetivo levar mantimentos, remédios para os moradores ali, para os palestinos, os moradores da faixa de Gaza, e, claro, também fazer chamar a atenção do mundo para o que está acontecendo. Então, é considerada essa flotilha a maior expedição marítima desde o início da nova fase do genocídio na região, e tem barcos com representantes de várias nacionalidades, são 44 no total. A gente tem ativistas, médicos, jornalistas, religiosos, figuras também do meio artístico, tem a atriz Susan Sarandon, tem também o ator Mark Ruffalo, uma série de pessoas conhecidas, e está acontecendo em 2 etapas a saída dessa flotilha. Vou chamar aqui a nossa convidada, a Mariana Conte, para conversar com a gente, vereadora Mariana. Muito boa noite, um prazer te receber. Boa noite para todo mundo. Em primeiro lugar, quero parabenizar o canal ICL por estar
repercutindo essa notícia, né? Ainda mais nesse momento, é um assunto tão sensível, um assunto tão importante, e a gente sabe que uma dos principais alvos de Israel na Palestina, em Gaza, está sendo os jornalistas, né? São muitos jornalistas, centenas de jornalistas, mais de 200 jornalistas mortos até hoje, e um dos cercos que nós queremos furar é o cerco da informação. Então é muito importante vocês estarem repercutindo a nossa missão, a missão que a gente está construindo aqui. Essa sua fala é muito importante porque recentemente a gente teve um ataque a mais um hospital, mais 5 jornalistas que morreram. Anteriormente também no hospital Al-Shifa, outros jornalistas morreram enquanto estavam reportando ali, fazendo o exercício da profissão. Eu te pergunto, Mariana, sobre também o risco dessa expedição. A gente sabe que num primeiro momento, na flotilha anterior, o exército de Israel impediu a aproximação, né, da flotilha a Gaza também, houve uma captura. Então, quero te ouvir nesse sentido, como é que está sendo a organização de vocês? E, claro, sempre tem um cuidado, mas a gente sabe que essas coisas, né, saem fora do controle. Nós estamos muito cientes dos riscos, cada um que está aqui sabe muito bem dos riscos que essa missão representa. Hoje nós tivemos o treinamento o dia todo, um treinamento intenso, e o principal motivo do treinamento é garantir um sentido dessa missão, que é um sentido muito importante, que é o sentido de ser uma missão não violenta. Esse é um movimento pacífico, esse é um movimento que tem o objetivo de levar ajuda humanitária, de furar o cerco estabelecido sobre Gaza hoje, nesse momento, pelo Estado de Israel. E todo o treinamento foi no sentido de nos preparar para exercer esse sentido do movimento, que é ser um movimento um movimento pacífico, um movimento não violento. Então eu acho que isso é muito importante. E na verdade os riscos nem se comparam, né, com o que a população de Gaza está sofrendo, porque a gente tem visto, uma normalização do absurdo que está acontecendo em Gaza, porque são pessoas morrendo, o uso da fome generalizada, crianças desnutridas, usando a distribuição de alimentos como iscas para matar as pessoas, o bloqueio de ajuda humanitária e, enfim, tudo isso que é uma limpeza étnica, é um massacre que está violando todas as leis internacionais, os tratados internacionais. Israel comete crime atrás de crime. É importante dizer que a expedição, né, a missão que nós é uma missão totalmente legal. Vamos navegar por águas internacionais. Então, se qualquer ação de interceptação de Israel é também mais um crime. Então, eu acho que é muito importante, mas assim, nós estamos... hoje a gente teve treinamento e o treinamento foi muito fortalecedor, porque nós pudemos ouvir palestinos, pessoas da Palestina. Nós estamos aqui com... Hoje o treinamento tinha 42 países presentes. E muitos palestinos, e os palestinos falaram várias coisas que eu acho que foi muito marcante. Uma coisa que ficou muito marcante falaram muito da história, porque são décadas de apartheid, né? Falaram da Nakba em 48 e tudo que os palestinos vêm vivendo em termos de violação de direitos. Tinha um rapaz que ele é palestino, ele não pode entrar na Palestina, ele não tem autorização para entrar na Palestina, ele não pode ver os seus familiares na Palestina, e ele falava que o avô dele contava para ele da história. Então a resistência palestina é uma resistência que passa de geração para geração. Uma outra coisa que ficou muito marcada também hoje que foi falado que no mundo árabe e na Palestina estão sabendo da nossa missão, e isso deu esperança, né? Tem isso, então também tá repercutindo como esperança de um povo que está sofrendo tanto. Eu considero que a gente já é vitorioso.
Com certeza, quero muito agradecer também pela sua participação aqui com a gente. Mariana, só reforçando aqui que a saída da flotilha vai acontecer em 2 etapas, né? No dia 31 de agosto, da Espanha. Mariana está por lá, inclusive. E no dia 4 de setembro também da Tunísia. E, claro, desejar todo aqui a força, né, durante esse trajeto. E a gente vai continuar acompanhando com todo o nosso apoio aqui no ICL também, Mariana. Muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada por estarem repercutindo. E eu acho que é muito importante que uma das sentidos da ação é chamar o mundo para que o mundo se movimente contra o genocídio. Isso. Então vão ter manifestações, ações de rua, e em vários lugares do mundo a ideia é fazer ações simultâneas, né, que a gente possa ter esse movimento repercutido, que o mundo, essa coalizão de movimentos, essa coalizão de países, essa coalizão de ativistas, de figuras, de parlamentares, tem o sentido de movimentar, porque a gente não pode continuar assistindo o absurdo, o genocídio. Então quero convocar todo mundo, chamar todo mundo para que a gente possa ocupar as ruas em solidariedade à Palestina e que a gente possa de fato romper o cerco e criar esse corredor humanitário. É isso, Mariana. A gente vai continuar também apoiando as mobilizações de todas as maneiras. São muito importantes para a gente conseguir dar, né, a devida atenção e falar todos os dias a respeito disso. Muito obrigada. Até a próxima, Mariana. Obrigada. Obrigado. A gente continua aqui também. Agora há pouco falamos, né, Rodrigo, a respeito da operação, dessa mega operação que foi deflagrada hoje. 8 estados do Brasil para desarticular esse esquema de fraudes bilionárias, comandadas pela facção, né? Aliás, é uma fraude, né? Comandada pela facção criminosa do PCC. E tem também uns personagens interessantes envolvidos nessa história. Olha, eu estava querendo voltar a esse tema porque é um tema que se torna central. É a ligação entre crime organizado, mercado financeiro, e agora vão surgir outros personagens. Chico, acabou de sair uma nota na coluna do Lauro Jardim, jornalista Lauro Jardim no Globo, a Operação Carbono Oculto e os Políticos Graúdos. E aí, olha só, eu vou reproduzir aqui o que traz a coluna. É uma nota, dá a entender que ele teve acesso, mas ainda não tem, ou não pode divulgar todos os detalhes. Olha só o que nós temos aqui. A Operação Carbono Oculto também vai alcançar uma outra ponta, os políticos. Não qualquer político, mas alguns que estão no topo de alguns partidos políticos. Todos eles mais à direita. São políticos do centrão com a respiração presa em Brasília. Aí você volta. Qual era a pauta da Câmara nessa semana do Congresso? Blindagem. Blindagem. O Eduardo Moreira perguntou hoje em um vídeo nas redes sociais: gente, seria só coincidência essa emergência toda, essa loucura toda para votar essa PEC, mudar a Constituição para proteger esse povo todo? A gente achou que fosse por causa, entre aspas, apenas das emendas parlamentares. Sim. Mas agora... E já seria grave, né? Já seria gravíssimo, já é gravíssimo, né, Gabi? Mas agora, pelo que nós temos aqui, a apuração vai atingir também lideranças dos partidos políticos mais à direita na Câmara, por isso que está esse clima tremendo, assim. Pela primeira vez, uma articulação federal para desbaratar o crime organizado. Porque até então, Chico, Gabi, era sempre assim: a Polícia Civil de São Paulo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Minas Gerais, e aí você fica na miudeza, você fica lá na ponta, né, e não pega o financiamento, a lavagem do dinheiro. Hoje o Haddad trouxe uma frase que eu achei fundamental. A gente chegou ao andar de cima do crime organizado. Eu sei que daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tema com o especialista, com o Bruno Paes Manso. Mas é importante o que você está falando. Eu queria trazer também, porque nós vamos falar bastante sobre essa conexão mercado financeiro e crime, mas tem uma outra conexão: financiamento político, financiamento de campanha, né? Então, vamos ficar de olho. E quem é que é super ligado? Quem que é o candidato que está se apresentando como candidato da Faria Lima? Eu não vou nem... Não precisamos dizer, você lembra, você sabe quem é o candidato da Faria Lima à presidência da República. E nem é da família Bolsonaro, é um outro aí da extrema-direita, né? O que será que vai aparecer? Dinheiro dessas fintechs, pagaram campanhas, né?
Pablo Marçal, o dinheiro dele circulava por fintechs. Sim. O que vai aparecer? Então, muito ligado a essa área. Então, gente, é puxar uma pena e ver a galinha inteira, entendeu? E quando se fala de PCC, você vai aí com a nossa mentalidade cinematográfica, a gente vai direto para os seriados de Netflix que mostram ali o crime na favela, né? Vamos falar bastante claro. E, gente, o PCC não é isso. O crime organizado são donos de usinas de etanol, que estava ligado diretamente aos postos de combustíveis em São Paulo. Então, a pobreza, essa imagem do crime associado à pobreza, aí é aquele que a polícia chega e chuta o barraco. Digamos, a imagem caricata do crime. É essa gente que a polícia do Tarcísio faz a Operação Escudo, chega matando todo mundo. Hoje eu não vi um policial do Tarcísio de Freitas ajudando a prender esse povo de maneira violenta na Faria Lima. Não apareceu ninguém. Então, quando a gente fala em PCC, em organização criminosa, não tire a imagem caricata, o clichêzão da favela. Vá com o seu olho ali em panorâmica, direto para os grandes prédios de São Paulo. É interessante porque também, Rodrigo, quando a gente fala de PCC, a gente pensa, né, em operações grandes envolvendo o PCC, domínio de território. Claro, em São Paulo é muito popular, a gente falava aqui, ouvir as pessoas dizerem, esse escritório é do PCC, esse posto de gasolina é do PCC. Bom. Também rota de contrabando, né, fronteiras e tal. Agora, essa força-tarefa, ela está apontando 40 fundos de investimento, assim, 40 fundos, né, e gestoras que são suspeitos de serem utilizados. Sabe quanto movimenta esses 40 fundos? 52 bilhões. É quase um outro país, economicamente. É quase um outro país. Sim. É muito dinheiro, gente. E aí é isso, né? Vocês separaram, eu não sei se em todas as cidades do Brasil isso acontece, aqui em São Paulo isso é muito forte, essa história de ir no posto de gasolina e daí você vê lá, promoção, R$5, aí você vai não, a promoção é só se você fizer o cadastro no aplicativo, que às vezes é um aplicativo que você nunca ouviu falar, não estou falando de aplicativo desses grandes e tal, da Petrobras, Ipiranga, aplicativo que você nunca ouviu falar. Aí eu digo para o frentista, mas que história é essa? Ele fala, olha, se quiser, nem faz. A impressão que eu tinha, assim, tinha frentista que até falava, cai fora, cara, isso aqui é fria. Um monte de posto de gasolina vinculado a essa história. Para abastecer, precisa ser necessariamente pelo aplicativo. É uma forma do dinheiro girar ali num circuito que eles controlam. Então, pega um dinheiro ilícito, investe em posto de gasolina, aí você, com seu dinheiro lícito, de quem ganhou no salário, vai lá, eu quero abastecer meu carro. Entra o dinheiro ali, então você ajuda a lavar o dinheiro para o crime organizado. O dinheiro sai do posto de gasolina, vai para essas fintechs. Lembram que o Haddad queria colocar fiscalização nas fintechs e o Nicolas, mentiroso do Nicolas, espalhou que era para cobrar imposto no Pix? Era por isso. Quer dizer, ele derrubou a fiscalização nas fintechs e com isso ele precisou de uma força-tarefa gigantesca para investigar algo que, se tivesse fiscalização no dia a dia, eles não iam conseguir fazer isso. Sim. Eles estão lavando porque fintech não presta conta de nada. Sim. O dinheiro circula ali, banco presta. Se você saca mais do que R$10 mil, o gerente pergunta, tem que registrar aqui. E bate lá no COAF. No COAF. Por que você está sacando 10 mil em dinheiro? Né? Tem que explicar. Né? Agora, na fintech, são milhões que circulam e ninguém explica nada. Aí o PCC está lá dentro, na Faria Lima. Sim. É impressionante. É impressionante, Rodrigo, aqui só para trazer mais detalhes a respeito disso, a gente até está trazendo aos poucos desde o início do programa, porque são muitos, né, uma mega operação, como a gente traz aqui. Eles estavam conseguindo vender combustível mais barato a partir da importação irregular de metanol no porto de Paranaguá, no Paraná. Era uma cadeia que era muito bem elaborada, né? Mais de 1.000 postos de gasolina que estavam envolvidos, lojas de conveniência também, e o PCC estava controlando usinas produtoras de álcool, 1.600 caminhões para transportar também os combustíveis e mais de 100 imóveis espalhados pelo país. Nessa operação, a gente traz essas informações. Então, para lavar esse dinheiro arrecadado em tudo isso, em todas as transações, estavam utilizando essas corretoras e fundos de investimentos, como a gente traz aqui, que ficam
na Faria Lima, por isso é tão emblemática a Faria Lima, né, o coração financeiro de São Paulo, é a mais conhecida do nosso país quando o assunto é mercado financeiro. E a gente traz aqui o Bruno Paes Manso, pesquisador, especialista nessa área, escreveu um livro sobre PC, não só um livro, na verdade, né, mais de um. Professor, muito boa noite, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer te receber aqui. Oi, Gabriela. E aí, Chico? E aí, Rodrigo? Tudo bem? Boa noite. Tudo bom. Boa noite. Prazer. Bruno, quero contar aqui com seus estudos e pesquisa há muitos anos nessa área para contar um pouco sobre o momento, né, em que o PCC entendeu essa virada. A gente falava aqui sobre essas rotas, né, internacionais, muitas vezes, enfim, domínio de território. Como é que, em que momento, né, que virou um entendimento que para fazer esse controle, né, é necessário controlar o fluxo de capital. Parece que a gente tem uma fase, né? A gente falava muito sobre isso já, estava no boca a boca das pessoas, o PCC é dono desse escritório, é dono aqui desse posto de gasolina, né? Mas agora a gente tem, é diferente porque, de fato, arregimentou provas, né? Para que resultasse nessa operação. Olha, eu acho, Gabriela, que não tem um momento específico, mas você tem 40 anos de aprendizado num negócio bilionário que é o mercado de drogas internacional, que vai aos poucos se profissionalizando a partir da cena criminal de São Paulo e pelo PCC, que a partir de 2010 principalmente, talvez esse seja um momento importante, depois que ele se organiza nos presídios, ele se articula para ir para os mercados e para os países produtores e plantadores de cocaína, né? E aí ele começa a construir um corredor nacional para levar essa droga para o mercado internacional e receber em dólar. Isso é um momento importante, né? Da percepção de que o atacado da droga era que gerava mais dinheiro, mais do que o varejo da droga. Outro momento que começa a transformar essa cena a partir do momento que o PCC se profissionaliza é as transformações que acontecem no próprio mercado financeiro internacional e nacional. Primeiro, você tem surgimento de novas tecnologias financeiras que mudam completamente as oportunidades e possibilidades para o crime, como, por exemplo, a criptomoeda. A partir do momento que a criptomoeda é inventada para viver e para produzir um sistema financeiro à margem dos bancos centrais estaduais, nacionais, né, por uma ideologia, inclusive, anarcocapitalista dos anônimos na internet e tudo mais, isso permite uma série de possibilidades de negócios internacionais, de transações internacionais, que eliminam, inclusive, o doleiro da cadeia da compra e venda de drogas. Você pode sacar 5 bilhões de dólares nos Estados Unidos a partir de uma senha da criptomoeda. Você não precisa mais carregar malas para lá e para cá. Tem em 2020 o surgimento do Pix, tem em 2018 a possibilidade de avanço dessas instituições de pagamentos que vão se diversificar para diminuir o lucro dos bancos, mas que a partir do momento que todas as transações migram para o mundo virtual, isso permite um potencial de novas possibilidades que vão sendo desenvolvidas nessa cena. Então você cria especialistas em lavagens de dinheiro, em criação de contas fantasmas, de empresas fantasmas, em mediar via fintech o dinheiro recebido de empresas irregulares para depositar em fundos formais e levar esse dinheiro para o mercado formal. Essa tecnologia passa a ser desenvolvida não pelo PCC, mas para prestadores de serviço para diversos tipos de crime. Ou você acha que o cara que presta serviço para o PCC também não presta para os que lavam dinheiro em emenda parlamentar? A tecnologia é muito parecida. E aí você começa a usar esses prestadores de serviço para crimes diversos que começam a fazer esse capital girar nesse novo sistema financeiro. E Bruno, te surpreendeu o tamanho dessa operação ou o tamanho do entrelaçamento, pelo que a gente conhece até agora, né? Precisamos esperar mais um pouco, mas pelo que se conheceu hoje, né? O entrelaçamento entre PCC, postos de gasolina, lavagem de dinheiro nas fintechs, tanto é que as principais buscas e apreensões aconteceram
na Faria Lima, dentro dos prédios onde funcionam estas empresas de tecnologia. Então, quando a gente começou no jornalismo, né, quem é um pouco mais velho, eu acompanhava a operação de busca e apreensão em casas de doleiro no centro de São Paulo, né? Eu lembro de uma famosa, do Toninho em Barcelona, né, que ficava ali na Avenida São Luís. Nossa, esse é mitológico. Esse é mitológico, Toninho Barcelona. E aí estava tudo na papelada, tudo anotado ali, ele anotado. Agora, você vai na Faria Lima, então sofisticou. Para você surpreende, ou você que estuda profundamente, né, o funcionamento do crime organizado, já sabia que ia chegar, ou que já estava chegando nesse nível de junção, né, entre mercado financeiro, uma parte dele pelo menos, e o crime organizado. Rodrigo, antes do Bruno responder para a gente, será que não vale a pena a gente colocar na tela aquela imagem? Porque mostra, né, o tamanho justamente dessa mega operação. Então a gente coloca aqui na tela, aqui a gente tem um mapa dos estados, né, onde aconteceram essa operação, e aí o saldo é o seguinte: mandados cumpridos hoje, 350 alvos, pessoas físicas e jurídicas, né? Órgãos envolvidos, Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público também dos estados envolvidos. Cadeia produtiva do PCC, que estava sendo utilizado ali, postos de combustível, lojas de conveniência, fintechs, ali a gente fala da Faria Lima, imóveis e fazendas. E o dinheiro movimentado, 30 bilhões de reais. Esse é o saldo que a gente tem aqui dessa mega operação de hoje, para ajudar a entender melhor tudo que foi levantado. Rodrigo? Não, é isso aí. Eu acho que é importante para dar o tamanho. Eu estava falando do tamanho, mas é que muita gente que está nos acompanhando não tinha ainda visto. Bruno? Eu acho que, claro, é sempre uma novidade, né? Eu acho que foi uma operação grande, ela surpreende não apenas pelo alvo, né, que foi o sistema financeiro e um mercado formal, né, em tese, mas também pela parceria entre órgãos atuando com inteligência durante um ano, uma grande investigação que desvendou de uma forma competente, né, uma área da economia que era importante para esse sistema de lavagem de dinheiro, que de alguma forma já está se revelando, né? A gente já tem identificado em diversos inquéritos e processos a entrada e o ingresso do crime organizado na economia formal e na política, né? Isso já foi mostrado não apenas nas empresas de transporte de ônibus, mas tem outros setores da economia que são fortemente atingidos pelo ingresso do crime organizado, não apenas o setor de combustível, mas tem um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mapeia esses setores como os setores da bebida, os setores do cigarro, o setor do ouro, e também fundos de investimento imobiliário. Hoje você vê a questão do investimento em imóveis, também está sendo muito usado para lavagem. Você tem, muitas vezes, em produções musicais, de shows. Você tem também na área do futebol, na área de gado, na área de compra e venda de gado. Nelore, por exemplo, é um clássico que segue muito forte na compra de obras de artes. Tem uma série de outras que são usadas. Além disso, é uma coisa que eu sempre falo, né? Hoje, inclusive, eu estou lendo, amanhã eu vou participar de uma banca de mestrado, de procedimentos operacionais padrão da Polícia Militar. É uma dissertação que critica a polícia muitas vezes fazer a revista de jovens negros, de repente, que estão em Higienópolis, né? Isso seria o tirocínio da polícia para prender suspeito. Hoje, se eu fosse policial militar, eu passaria a parar quem tem Porsche e quem tem Ferrari. Porque hoje, para mim, quem tem Porsche e Ferrari, nessa situação de dificuldade financeira das empresas, é alguém que está esbanjando, né? E, de alguma maneira, já levanta algum tipo de suspeita. Eu acho que vale a pena puxar a capivara para ver o que acontece, porque, para mim, esses são suspeitos. Isso dava um bom sketch até, né? Atitude suspeita, qual? Está dentro de um Porsche. Porsche nas proximidades da Faria Lima. Agora, Bruno, essa operação toda, ela mostra também que, olha, não adianta ficar chutando porta de barraco, o que é mais interessante você fazer uma operação inteligente com Receita Federal, COAF, que obedeça aquele velho ditado, aquele velho mantra do jornalismo americano, que é siga o dinheiro, né? É muito mais importante você montar uma operação dessa do que
do que ficar parando suspeitos na rua ou indo ali no varejo da droga, no varejo do pequeno crime, né? Sem dar um tiro, inclusive. Sim. Isso. Eu acho que tem alguns crimes que apavoram as pessoas, né, e que são e deveriam ser foco de investigação e priorizados, como furto de celular, né? São mais de 1 milhão por ano no Brasil. Sim. Então as pessoas, você perde um celular, a sua vida às vezes desestrutura, né? Sim. E o próprio roubo bancário é uma coisa muito complicada. Mas o que a gente tem visto em alguns trabalhos de certos estados é que mais de você ficar enxugando o gelo, né? Muitas vezes você faz um trabalho de inteligência para identificar quem recepciona, para onde vai o celular, daí você pega e compreende o funcionamento da indústria de celular, você chega naqueles que compram o celular para vender, e você vai desmantelando de uma forma inteligente, não na mão de obra barata que tem a encomenda por aqueles que pagam, né? Você passa a agir de uma forma mais estratégica, para não ficar enxugando gelo, porque você prende o moleque que rouba na ponta da rua, logo vai ter um a cumprir essa encomenda, que continua sendo comprada. Então, se você fragiliza o negócio, você consegue ser mais efetivo, inclusive nesses crimes de rua que afetam a população. Agora, historicamente, principalmente a extrema-direita, a gente vê o Tarcísio e o Derrite aí à frente da polícia, eles lidam com o medo que as pessoas têm a partir dos preconceitos e dos estigmas do crime e do homem perigoso, do bairro perigoso e do cidadão suspeito, que muitas vezes são negros, pobres, que estão circulando em algum determinado lugar, ou nas favelas, aí você mata 100 e tantos na Operação Escudo, e as pessoas se sentem aliviadas como se a polícia estivesse trabalhando, sendo que essa polícia que mata 100 e tantos na Operação Escudo, meses depois você vê que eles fazem parte do esquema de segurança de um grande lavador de dinheiro do PCC, como era o Vinícius Grisbach. Então, enquanto você mata, você desvia a atenção para o que importa. E parece que é uma polícia que está trabalhando com seriedade, mas aí os caras, 25 deles, estavam fazendo esquemas de segurança e participando dos esquemas de segurança de um dos grandes lavadores de dinheiro do PCC. Então, esse truque é muitas vezes usado para desviar a atenção do que interessa, né? Agora, Bruno, eu também, assim, claro, a gente ainda vai ver os desdobramentos do que essa mega operação, né, vai investigar, porque tem muitos braços nessa história. Uma das coisas que mais chamaram a atenção, claro, foi essa questão da Faria Lima. E talvez por isso o diretor-geral ali, da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, deu uma entrevista já para a CNN falando não há nenhuma contaminação no sistema financeiro, não há nenhum problema com o sistema financeiro ou com a Faria Lima. Prontamente ele se pronunciou a respeito disso. Eu te pergunto se essa operação, né, sendo descoberta, eu acho que essa foi a que mais chamou a atenção, tem outras também na história, mas podem se desdobrar em outras investigações também, outros tentáculos, né? Quanto tempo que leva para fazer isso também, porque há quanto tempo a gente ouve falar, né, no boca a boca, sobre supostamente o PCC ser dono de um escritório ou de outro e nunca, né, soube nada oficialmente a respeito disso. É aquilo que você estava falando, né? Você passa em alguns bairros, às vezes populares, bairros comerciais, e o pessoal conhece, esse prédio aqui é inteirinho do PCC, eles alugam aí para lojistas, né? Você passa, esse posto de gasolina é inteiro do PCC e tal, né? O imóvel passou a fazer mais sentido, isso o Bruno tocou de leve no assunto, que você tem uma indústria imobiliária há milhões aqui e centenas e centenas de prédios vazios, todos comprados imediatamente. Verdade. A gente fica falando assim, quem compra esse monte de prédio? Se não tem ninguém morando ou se a indústria está quentíssima assim. É impressionante. E essa ligação entre PCC e Faria Lima, eu acabei de receber aqui uma curiosa aqui, né? Do Coronel Siqueira, que é um perfil que eu gosto muito aqui nas redes sociais, Gabi. É um meme, só para quem não conhece. É um meme, mas assim, ele diz o seguinte, muito triste essa ligação do PCC com a Faria Lima. Eu jamais imaginei que o PCC se associasse a esse tipo de bandidagem. De bandido, tá aí na tela, né? Muito triste a ligação do PCC com a Faria Lima, diz o Coronel Siqueira, que é o personagem, claro, aí
da sátira. É um personagem irônico. É irônico, o rei das ironias. Isso. Mas talvez o Bruno possa nos ajudar a entender no quanto isso se desdobra em novas investigações, né? Uma mega operação desse tamanho, até para aprofundar nesses novos setores aí que aparecem, que chamam muito a atenção. Eu acho que, de fato, é um caminho, né? Você está tendo uma reestruturação da polícia e a própria PEC de segurança e todos os projetos pensados pelo governo federal para assumir essa responsabilidade, pensa a partir desse tipo de ação inteligente, e ao mesmo tempo que você tenta enxugar o gelo, né, você acaba correndo atrás do rabo, porque quem ganha dinheiro, se organicamente eles vão descobrindo novas soluções para continuar ganhando dinheiro, principalmente quando o mercado é ilegal, e o governo vai correndo atrás, descobrindo, tentando correr atrás do prejuízo. Mas o que a gente vê hoje, talvez esse seja o grande problema, que cada vez mais o sistema financeiro ganha um protagonismo na economia como nunca teve antes, e o próprio mercado financeiro como gerador de capital, gerador de receita, gerador de salário, gerador de renda, é muito mais importante do que durante a época industrial, onde a maioria, ou agrícola, ou a época moderna, onde a maioria dos empregos eram formados. Então, mais importante da função social do seu trabalho, jornalista, professor, advogado, enfermeiro, médico, como era 25, 30 anos atrás, hoje a capacidade de gerar dinheiro e de ostentar e de multiplicar a sua renda é o que faz a cabeça de quem está tentando viver nas cidades, que precisa ter dinheiro para sobreviver nas cidades, né? E esse dinheiro ocorre a partir do ganho financeiro, a partir do círculo do capital. Então você tem uma outra cena, né, acontecendo, e o PCC e o crime, e quem sabe multiplicar dinheiro, consegue crescer nas brechas desse sistema, que está muito mal regulamentado. E, ao mesmo tempo, ele tem essa capacidade de fazer circular o capital sem deixar muito rastro, né? Porque tem muita coisa nova aparecendo. Então, eu acho que é um caminho. Inclusive, a gente vê os golpes financeiros. Hoje, o crime de rua, inclusive, né? O roubo a carro, o roubo a pedestres, o roubo a casa, está diminuindo bastante. Da mesma forma que está caindo 5, 6 vezes na última década, tem se multiplicado os golpes financeiros, porque tem uma pena menor, tem menos risco de ser pego, inclusive no tipo penal a pena vai ser muito menor, a quantidade de dinheiro que você ganha é muito maior e você se expõe muito menos, né? Na rua, você está atrás de um computador e com todas as chances de sair ileso. Então a cena do crime está se transformando também, e muito em torno dessa nova cena virtual, que permite um novo universo e 1000 possibilidades, que o crime está aprendendo a navegar, né? Verdade. Essa questão virtual que o Bruno ressalta, né, muda completamente a forma como esse sistema funciona, mas claro que essa questão da Faria Lima chama atenção pela conivência, né, de um sistema que privilegia o lucro acima de qualquer outra coisa. Você quer trazer mais um aspecto? Não, porque o Bruno citou rapidamente futebol também, né, enfim. Vocês lembram da época que os bicheiros, claro, né, botavam dinheiro nos times de futebol, principalmente no Rio, mas aqui em São Paulo também tinha um time, aqui o Nacional, dizem, né, que tinha uma época que tinha o Nacional Atlético Clube, tá na 3ª divisão hoje, mas Bangu e outros times importantes lá no Rio de Janeiro. Era abertamente. Era abertamente, né, bicheiro que era presidente de clube, etc. Então, em vez de bicheiro, né, pode ser que esse esquema aqui também esteja se espalhando para os times de futebol. Tem uma matéria que acabou de sair, Bruno, no Platô, na coluna do Guilherme Amado, lá no Platô, saiu agora há pouquinho, Chico. Olha só a manchete. Alvo da Carbono Oculto, esse grupo, tem braço no futebol, com estádios e SAFs de clube. Quem que é esse alvo que ele está se referindo aqui? João Carlos Mansur, que é fundador da Reage, né, que é um dos grupos que está sendo investigado na operação. Aí diz a matéria aqui da coluna do Guilherme Amado, que foi nosso colega aqui no ICL. A gestora Reage integra um grupo que também tem um braço no mundo do futebol, a Rivi, companhia listada na B3 e que tem participações em SAFs.
O fundador da Reage, então é um emaranhado, tá? A Reage foi alvo nessa operação. Sim. O fundador da Reage, João Carlos Mansur, também é alvo. E ele é do Conselho de Administração da Revi, que administra clubes de futebol, ou tem investimentos em clubes de futebol. A Portuguesa, que está tentando sair do buraco aí em São Paulo, a Ferroviária de Araraquara. Eu não estou dizendo com isso que tem dinheiro do PCC na Ferroviária, na Portuguesa, não é isso. Mas olha a quantidade de braços que essa operação pode ter, né? Olhar também para esses investimentos. É muito dinheiro girando no futebol, são milhões para cá, milhões para lá, a gente não sabe de onde vem. Então, tem um braço aqui também que tem que ser observado. Só para, como a gente citou o nome aqui, acho que é importante, a Reage Investimentos publicou uma nota, eles chamam de fato relevante, até porque é empresa listada em bolsa, então é importante que eles se manifestem, né? Afirmou que colabora integralmente com as autoridades e que fornece as informações e todos os documentos solicitados para todos os esclarecimentos. As investigações apuram se a Reage e o João Carlos Mansur têm alguma ligação com esse esquema todo. E a SAF, tem que lembrar, é o novo fetiche do mundo do futebol. É quem movimenta mais dinheiro no futebol hoje no Brasil. Que é a Sociedade Anônima do Futebol. Sim. Que é todo clube, todo torcedor hoje quer que seu time vire uma SAF, que é uma forma de levar mais dinheiro para o clube, só que tem que ver a origem desse dinheiro, que está chegando nos clubes que viram SAF. Né? Exatamente. É isso. Eu quero muito agradecer aqui a presença do Bruno Paes Manso, que é pesquisador também há muitos anos desse tema, jornalista. Bruno, sempre um prazer te receber aqui. Obrigada pelos esclarecimentos. Ficou muito mais didático como é que esse grupo funciona. Até a próxima. Obrigado. Excelente, meu caro. Mais uma vez. Gente. Valeu. Bruno Paes Manso aqui junto com a gente. Muito bom. Conversando. Aliás, hoje é um dia bem importante aqui, né? Sim. No ICL, porque a gente vai ter daqui a pouco às 8 horas da noite, uma aula magna gratuita com o professor de Harvard, Daniel Ziblatt, que é autor de um grande best-seller, Como as Democracias Morrem, e também do que vem na sequência, né? O outro best-seller, que é Como Salvar as Democracias. Então, para vocês terem um gostinho dessa aula, a gente vai transmitir um trechinho aqui. Vamos assistir. I've heard and read articles in many places already talking about a time when we won't be run by politicians, we would be run by systems. It might look like science fiction now, but I don't think that is impossible. Again, the impossible and the unthinkable, right? But as they are, the perception that people have that artificial intelligence is unbiased, that is much more capable than humans, it's much more fair, it's much more mathematical, analytical, might make this scenario a possible scenario. But that will also be run by a tyrant, because no one will ever argue against an artificial intelligence, as it would be like God on earth that know all the answers, all the right answers. Isn't that a threat for democracies as well? Bom, e a gente tem uma mágica aqui acontecendo nesse estúdio, hein? Ao vivo. Eduardo Moreira está aqui com a gente. Materializou aqui. É o famoso Fiat Lux. Shazam. Faça-se a luz. Porque às vezes a gente dá spoiler na mágica, mas dessa vez foi mágica de direto. Nós dois revelamos nossa idade, com Shazam e Fiat Lux, né, Fiat Lux. Eduardo Moreira. Que dia, hein? Aliás, que eu ia já puxar esse assunto com você, não tem como ser diferente, né? Que dia. E é um dia, assim, é muito importante, mas aí eu vou até te falar uma coisa, né? Eu estava passando pelos canais todos para ver, é muito importante a gente ver como é que vai ser a cobertura disso. Sim. Então, num dia como hoje, por exemplo, ao mesmo tempo que o Metrópolis deu várias dessas matérias ali em primeira mão, ele também deu um destaque gigante à tarde, falando que por causa da pesquisa do Tarcísio, a Bolsa subiu, etc. Quase que como, a impressão que eu tive, já oferecendo uma boia de salvação, uma defesa, porque o negócio, enfim, é óbvio que a água subiu ali para o Tarcísio. Sim. Que o negócio tem que trazer preocupação. É a segunda, né? Tem aquela história de que strike 1, strike 2, strike 3, você está fora. O 1 foi semana passada, semana retrasada. Aquela história de um monte de bilhão
que teve do fiscal e que ninguém associou ao Tarcísio. Não, parece que São Paulo não tem governador, não tem secretário da Fazenda. Pois é. Pelo escândalo. Pois é. Aí hoje essa questão da Faria Lima, desse envolvimento que é apontado como uma grande possibilidade, é assim que a gente tem que tratar num país onde se presume a inocência até que se prove o contrário. Apesar de que eu que sou da Faria Lima, eu costumo falar o seguinte, ali eu presumo que todo mundo é culpado até que se prove o contrário, né? Em relação a tudo, né? E não é à toa isso, é a história de quem viveu 20 anos ali naquela confusão. A gente trouxe agora há pouco a brincadeira do Coronel Siqueira, que ele está surpreso que o PCC tenha se envolvido com a Faria Lima, né? A que nível eles chegaram, PCC, né? Pois é. Mas eu acho que tem várias camadas aqui para a gente falar, né? A primeira é a seguinte, e eu estava falando dos canais que eu vinha passando, e a Globo News, eu estava vendo ali, e aí eu vi um dos comentaristas, não importa quem foi, falando o seguinte, nossa, é realmente muito surpreendente o número de empresas da Faria Lima que estão envolvidas, o número de postos de gasolina. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, surpreendente para quem? Surpreendente para quem? A gente aqui no programa, a gente está falando há uns 2 anos da questão dos postos de gasolina. Há 2 anos. Eu subo aqui e falo, a gente sabe no Brasil, sabe que certas coisas existem, a gente sabe para que elas servem e elas demoram uma eternidade para surgir, enfim, algum tipo de ataque a essas coisas. Então, os postos de gasolina, a gente está vendo há anos e anos no Brasil aquela história de que o cara coloca o seguinte, preço no cartão de crédito, R$7, no Pix, 5. É óbvio, todo mundo sabia que isso é para lavar dinheiro. Porque o custo do cartão de crédito é 4, 5, 6, 7, pode botar 10%, não chega nem perto. É óbvio. Outra coisa, e aí, não à toa, expressão que eu odeio usar, mas não à toa e não raro, né? São 2 expressões que eu odeio usar. E todo cara que é ali um bom escritor, né, odeia também. Eu não sou um bom escritor, eu estava me referindo a você. Todo mundo sabe que os donos de banco passaram as últimas 2 décadas investindo em posto de gasolina e investindo em rede de estacionamento. Por que rede de estacionamento? Aí, óbvio, tem um monte de gente que vai falar outras coisas e tudo pode ser também farmácia, um monte de coisa. Agora, os primeiros, e eu acompanhei muito isso, era posto de gasolina e rede de estacionamento. Por quê? Quantos carros pararam nesse estacionamento hoje? Qualquer um. Pode parar qualquer coisa, parou 10, 50, como já foi boate, 200. Né? Quantos entraram como já foi boate. É isso. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Agora, por que não faz nada? A gente até sabe, porque é mais retórica essa história. Então, a gente sabe que maravilha que o que a gente falou desde sempre está acontecendo. Que maravilha que o que a gente falou muito aqui, que aquela história do Nicolas Ferreira, de todo mundo sobre o Pix, que a gente falou aqui, é aquela hora chata da gente ficar, eu te disse, não te disse, mas é importante. É chato, mas é importante. Então, porque é assim que a gente ganha credibilidade. Nicolas Ferreira, a turma toda da direita, desesperada com a história de colocar as fintechs no negócio do Pix. O que aconteceu? Quem é que está envolvido? As fintechs. Como é que funciona o esquema de uma maneira muito simples para quem está... Porque às vezes quem está assistindo fica meio perdido como é que é. É tão simples quanto o seguinte. Você tem o dinheiro obtido de uma maneira criminosa, de uma maneira ilegal, e você imagina o seguinte, você tem 10 milhões de reais, são bilhões e bilhões, eu estou dando um exemplo aqui só para as pessoas poderem entender. Você tem 10 milhões de reais, só que não tem origem. Quer dizer, tem, mas você não pode dizer qual é a origem, que é tráfico de drogas, prostituição, tráfico de criança, aquelas barbaridades todas. Aí o seguinte, você tem esses recursos, e quando eu digo prostituição, a gente sabe a exploração da atividade da prostituição, aí o cara chega e fala, eu tenho que dar uma origem para esse dinheiro. Então eu preciso dizer que ele entrou através de uma atividade legal. Postos de gasolina e estacionamentos são muito usados para isso. Qual outra? Que essas pessoas morrem de medo. E, infelizmente, eu acho que a probabilidade de entrar nessa jogada é muito pequena, mas tinha que entrar. Tinha que entrar. A gente tinha que ter coragem para entrar. As igrejas. Você sabe quantas igrejas tem registradas no Brasil? Chuta.
igrejas. Pô, pensa, não deve ser tanto, né? Quantas igrejas? 27 estados, 27 mil, 54 mil igrejas. A última vez que eu vi eram 170 mil. Caramba. 170 mil igrejas. Você acha que tem 170 mil igrejas registradas para as pessoas orarem, mostrarem sua devoção, poderem ali entrar num estado de meditação, de encontro, de... Não é. A gente sabe porque tem 170 mil igrejas no Brasil, que é uma coisa fácil de você fazer. Quanto que entrou de dízimo? E aí? Pode ter entrado qualquer coisa. Qualquer qualquer trilhão. valor. Não paga imposto. Pode ter entrado qualquer valor. Só que aí na igreja a turma tem... Não, mas se eu mexer com isso vai parecer que eu estou ferindo a liberdade religiosa. Ou tem regra ou não tem regra. Ou tem lei ou não tem lei. Então o primeiro ponto é esse. Agora o segundo ponto que é muito importante, que eu sei que a gente não tem muito tempo aqui, é o seguinte. Você viu nessa operação alguém entrando, colocando uma porta abaixo e quando alguém falou não tomando um tiro no peito? Zero. Você viu? Não, a gente comentava agora há pouco. Não teve como a Operação Escudo, que matou 100. Não teve? A polícia do Tarcísio desce e mata 100 assim, do jeito que vai descendo e matando. Cadê a cara do dono desses bancos estampada no jornal, com a pior foto deles, ou bêbado, porque eles estão sempre também nas festas, né? Cadê essas fotos? Tem alguma foto? Zero. E não tem que ter mesmo, até os caras serem julgados, etc. Mas por que será que quando o negócio é na periferia tem? E o Tarcísio parabeniza, né? Parabeniza. Exato. Por que será? Bem lembrado, Gabi. Então, esse é muito relevante. E aí, a turma da Faria Lima, é óbvio que tá... E quando a gente diz Faria Lima, de que a gente está falando, gente? Só de escritório que tem na Faria Lima? Isso é simbólico, porque na Faria Lima é um dos lugares do Brasil onde mais tem escritórios de bancos, corretoras e empresas que gerem dinheiro. Mas isso tem em tudo que é lugar do Brasil. A gente está representando as pessoas que controlam o capital financeiro. É importante dizer o que a gente está chamando de Faria Lima. E aí a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: se esse é um negócio que negocia dezenas e dezenas de bilhões, quiçá centenas de bilhões por ano, esse dinheiro está em colchão? Vocês acham que esse dinheiro está em colchão? É óbvio que esse dinheiro não está em colchão. Esse dinheiro está em banco. Esse dinheiro ou está em bancos lá fora, porque é isso que eles fazem, ou está em bancos aqui dentro. E mesma estrutura que eles estão falando hoje, aqui dentro, é a que tem lá fora. Você bota um monte de camadas. Então você faz uma empresa que é dono de uma empresa, que é dono de uma empresa, de uma empresa, de uma empresa, de uma empresa, de uma empresa. Uma delas você põe até lá fora, você nunca consegue chegar no dono final. Só que aí o que eles fazem hoje? Então eu falei, o dinheiro é obtido através de uma atividade criminosa. Esse dinheiro, ele passa por essa lavanderia para poder gerar, e tem um custo passar pela lavanderia, porque aí você paga como se fosse um imposto sobre o negócio, mas aí também entram todas as artimanhas fiscais, crédito tributário, subsídio, que vários setores têm, eles entram nesses setores, mas aí você entra com o dinheiro de uma maneira legal, que não é legal, é pretensiosamente legal, e aí esse dinheiro é aplicado através de ele vai para uma fintech, e essa fintech aplica esse dinheiro ou num banco, numa estrutura dessa que tem várias camadas, ou, que é o que mais acontece hoje, compra uma criptomoeda, e aí quando comprou a criptomoeda... Sumiu, né? Não tem como Esquece, Edu, sumiu. mas quando você fala em banco, uma parte desse dinheiro está nos bancos tradicionais também, ou ele fica só nas fintechs? Com certeza. Tá, então, Bradesco, Com Itaú, certeza. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander. Ele passa pela fintech... E depois vai para os fundos dos bancos tradicionais, fundos de multimercado, essas coisas. Isso, e até porque, se esse dinheiro chega direto no banco, ele tem ali um processo de compliance, de verificação e etc. Se ele vem através de uma fintech, o banco ele já dá... Ele não faz assim, mas você já dá mais legitimidade ainda para o negócio. Ele está vindo de um TED, ele está vindo de não sei o quê, entendeu? Então, você vai dando camadas de legitimidade para uma coisa criminosa. Você vai fazendo camadas de proteção, de escudo para uma coisa criminosa. Só que finaliza com essa história das criptomoedas, que aí some o negócio. Então, esse é o esquema. Agora, a dúvida é a seguinte: será que é só Faria Lima?
Ou será que tem gente no... Esse que é o meu medo daqui para frente. Tem gente no judiciário, se tem gente também no Ministério Público, se tem gente na política. Já saiu uma nota aqui que vai ter um ramo de políticos aqui citados. Por que será, é a pergunta que eu fiz o dia inteiro. Exato. Por que será que na véspera da maior operação contra o crime organizado do país, e apesar de acabei de ler uma matéria da Andressa Matais falando, estão dizendo, como todas dizem, que é a maior, tipo, ridicularizando isso, então diz uma maior. Só é dizer, né? Apurar. Diz uma maior, que envolve 42 endereços na Faria Lima, mais de 1.000 postos de gasolina, dos bancos são mais de 50 bilhões de reais que tinham passado pelo negócio. Diz uma maior? Contra o crime organizado? Eu não lembro. Então, beleza. Então é o seguinte, na véspera, isso é muito doido, na véspera, os caras no Congresso tentam, na calada da noite, demonstrando um desespero enorme, passar um negócio para não poder investigar os deputados sem autorização deles. Agora, se isso é coincidência, meu irmão, aí é o seguinte, cara, aí eu não sei mais, entendeu? Porque é muita coincidência, cara. O desespero, aquele líder do PL, o Sóstenes, ele estava desesperado. Você notava ele tremendo para aprovar aquilo. É o rabo gigante atrás. A gente estava achando que era por causa das emendas parlamentares, né? Aí a hora que vem uma operação dessa, você vê, tem as emendas e tem também outros esquemas aí que estão para ser desvendados. O Bruno Paes Manso falou que, inclusive, as emendas passavam... pelo mesmo sistema de lavagem, né? Do dinheiro das emendas quando volta, né? Um ponto importante aqui que a gente tinha esquecido de falar, que é muito importante. E aí vai pegar um monte de político. Se tiver um braço dessa operação que resolva investigar as bets, irmão, para lavagem de dinheiro, aí é barba, cabelo e bigode, como dizia na época do Fiat Lux e do Shazam. Aí é barba, cabelo e bigode. Se tiver um braço dessa operação, porque as bets, eu sempre falei aqui que as bets também permitem lavagem de dinheiro. E por mais que a turma... não, agora estamos regulando. A gente sabe que esse negócio tem um monte de coisa irregular, um monte de coisa que é ilegal, e a gente sabe quem são os donos. Eu só vou lembrar, não estou fazendo nenhuma aquisição jurídica, pode ficar tranquilo, tá? Fazendo nenhuma aqui. Só estou lembrando o seguinte, numa das últimas viagens do maior dono dessas empresas de bet do Brasil para a Grécia, tinha ministro do Supremo junto. Não tinha ministro do Supremo junto? Tinha deputado junto. Tinha um deputado junto? Então, é o seguinte, cara. Governador. Tinha governador, tinha Caiado, bem lembrado. Ronaldo Caiado estava lá. Tinha Ronaldo Caiado. Gustavo Lima, não é essa que estava o Gustavo Lima? Isso. Exatamente. Se puxar o fio das bets, aí vai dar, irmão, mais uma que eu... Agora vou falar uma besteira, já são quase 8 horas. Uma expressão, não sei nem se é politicamente correta hoje em dia. Quando a gente era mais novo, a gente falava assim, aí vai dar corrida de homem nu. Corrida de homem nu quer dizer que dá o desespero, o cara não põe nem a roupa. Mas tá liberado aí. Não tá liberado? O cara não põe nem a roupa, o cara sai correndo do jeito que ele tá. Sabe como é que é? Aliás, Edu, a Receita Federal agora há pouco soltou uma nota falando, né, sobre a enorme onda de fake news que a Receita enfrentou quando soltou aquela norma, né, aquela instrução normativa para tentar, enfim, estender as obrigações às fintechs, que tem tudo a ver com essa história e que tem a ver com o Nicolas, né, e com, no fim das contas, quem ganha com as mentiras. E a gente vai falar hoje sobre um assunto que tem tudo a ver com isso, que tem tudo a ver com a extrema-direita, que tem tudo a ver com esses tentáculos todos que tentam corroer a democracia, né? Eu tava brincando aqui, né? Você tá no grupo do WhatsApp, vocês viram, né? Que agora tá começando assim, na Argentina tá caindo a ficha de quem? Sim. Milei, 86% ou 82% dos argentinos hoje consideram o governo Milei corrupto. Saiu hoje. Isso é uma pesquisa, tá? Não é uma opinião. Isso tá acontecendo. Ontem teve um negócio, quebra-quebra, confusão, etc. Logo na véspera, a gente tá para lançar o documentário da Argentina. Eu falei, essa ação de marketing custou caro pra caramba. Aí a gente tem uma aula hoje de como salvar as democracias e na noite de como salvar as democracias, né, a gente está falando
sobre isso aqui que é um atentado à democracia, que é o poder desses caras, dessas estruturas. Então, assim, o ICL tá bom de marketing, né? Porque ele realmente está com um poder de articular operações. E, obviamente, eu estou brincando com vocês para dizer o seguinte, caiu como uma luva. A gente ouvia essa aula de hoje do Daniel Ziblatt, que é considerado um dos professores mais reputados do mundo nesse tema democracia. É um professor de Harvard, americano, que escreveu o best-seller Como as Democracias Morrem. E sabe por que está escrito Como Salvar as Democracias? Porque quando a gente chamou as pessoas para Como as Democracias Morrem, a Meta proibiu todos os nossos anúncios. Tirou do ar todos os nossos anúncios. Caramba! Interessante, né? Proibiu. A gente teve que mudar o título para ela deixar. Agora, a dúvida é, o que será que quando a gente fala que vai ter uma aula sobre como as democracias morrem, a empresa, que é a empresa que mudou todas as regras dele depois que o Trump assumiu, bloqueia e tira isso do ar? É uma pergunta só. Por que será? É estranho, mas hoje à noite, daqui a pouquinho, daqui a 1 hora, vamos estar juntos tendo essa aula e vamos ter o José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal. Muito e bom. vamos ter Aires Brito também, ex-ministro do Supremo. Então, uma discussão de altíssimo nível que só o ICL pode trazer para vocês. Nossa, Muito que bom. excelente, Edu. Essa era a aula, Sensacional. acho, que a gente estava mais esperando aqui para acontecer. Então, 8 horas da noite. Nesse meio tempo, dá tempo de dar aquela respirada, né? Comer alguma coisa enquanto espera. Deixa o canal ligado. Abre um vinhozinho, né? Exato. Relaxa que o dia foi pesado. Pra assistir naquele mood, assim, né? Mais tranquilo. E aí, Vamos vamos com a nessa. gente. Vamos nessa, então. Chico Sá, Rodrigo Viana e Eduardo Moreira. Que dia, finalmente hoje junto com a gente presencial. Muito bom. É isso aí. Boa noite para todo mundo. Valeu, boa noite. Chegou o grande dia e eu tenho certeza que está todo mundo ansioso para aprender com um dos maiores professores do mundo. Hoje, às 8 horas da noite, Daniel Ziblatt, professor de Harvard, autor de Como as Democracias Morrem, vai dar uma aula inédita, exclusiva e traduzida para o português aqui no ICL. 1 hora antes dessa aula, se você já está inscrito ou inscrita, vai chegar no seu e-mail e no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, o link para você clicar e já entrar na sala de espera. Se você não está inscrito ou inscrita, não perde a chance. Que sorte que você está assistindo esse vídeo. Clique aqui no link e se inscreva gratuitamente. À noite a gente se vê. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.